Imagina você ser a única sobrevivente de uma queda de avião a mais de 3.000 metros de altura. Essa é a história de Julianne Kopeck, que foi ejetada com seu assento depois que a aeronave em que ela estava foi atingida por um raio, e ela ainda sobreviveu 11 dias sozinha na floresta amazônica. Mas ela não foi a única que passou por essa experiência. Vesna Vulovic é a atual detentora do recorde de sobrevivência da queda mais alta sem paraquedas, porque ela sobreviveu a um acidente aéreo e despencou por mais de 10.000 metros de altura. E aí, manas e manos, tudo bem com vocês? Se no vídeo anterior eu trouxe aqui pessoas que morreram de forma esdrúxula, estúpida, você nem entende como que conseguiu fazer aquilo, hoje eu trago pra vocês duas pessoas que você fica pensando assim, gente, como que sobreviveu? É inacreditável que essas duas mulheres passaram, mas eu vou contar aqui. Eu sou Tamires Costa, este é o canal Polímata, sejam todos muito bem-vindos, se inscrevam, deixem o seu like e apertem os cintos. Mais difícil, você ser atingido por um raio ou sobreviver a um acidente aéreo? E se acontecer os dois ao mesmo tempo? Era véspera de Natal de 1971, ali ó, 24 de dezembro, quando o voo 508 da companhia Lanza decolou da capital Lima, no Peru, com destino final a Iquitos. Além de seus 6 tripulantes, o voo levava ainda 86 passageiros. Entre eles estava a bióloga alemã Maria Kopeck e sua filha Julianne, de 17 anos. A Lanza já tinha péssima reputação naquela época, tanto que o marido de Maria, pai de Julianne, já tinha pedido para elas não embarcarem num voo com a companhia aérea, porque aconteciam muitos acidentes aéreos e ela estava muito mal falada. Só que as duas embarcaram no voo mesmo assim. Ao chegar na planície amazônica, o avião cruzou com uma nuvem do tipo cumulonimbus. O procedimento correto seria desviar dessa nuvem ou até mesmo pousar o avião. Mas como estava sob a floresta amazônica, era muito difícil de pousar. Mas os pilotos decidiram seguir viagem passando por dentro da nuvem. Acredita-se que eles fizeram isso para não atrasar ainda mais o voo, que já estava com 7 horas de atraso. Pouco tempo depois de passar dentro da nuvem, os passageiros sentiram uma forte turbulência. E aí as malas, os objetos das pessoas começaram a cair dos compartimentos e todo mundo começou a se desesperar. Foi então que um raio atingiu o avião e 10 minutos depois, Julianne conta que estava vendo as luzes do motor do lado esquerdo. De repente entramos dentro de uma nuvem muito escura. Minha mãe estava apreensiva, mas eu não. Eu gostava de viajar de avião, mas 10 minutos mais tarde estava claro que alguma coisa não ia bem. Houve forte turbulência e o avião se mexia para cima e para baixo. Malas caíam dos bagageiros. Presentes de Natal, flores e panetones voaram para todos os lados. Quando vi raios do lado de fora, senti medo. Minha mãe e eu demos as mãos, mas não conseguíamos falar. Outros passageiros começaram a chorar e a gritar. 10 minutos depois, eu vi que o motor externo estava em chamas, do lado esquerdo do avião. Minha mãe me disse em tom calmo: "É o fim. Tudo se acabou." Essas foram as últimas palavras que eu a ouvi dizer. Gritos e escuridão. O avião começou a cair de bico. Estava escuro e as pessoas gritavam. Naquele momento, a única coisa em minha cabeça eram os rugidos dos motores. De repente, o rugido parou e eu me encontrei fora do avião. Estava em queda livre, presa pelo cinto de segurança à minha poltrona. A única coisa que eu ouvia era o vento. Me sentia completamente sozinha. Pude ver o manto da selva se aproximando. Então eu perdi a consciência e não me lembro nada do momento do impacto. Depois, soube que o avião se partiu em vários pedaços quando estava a uns 3 quilômetros de altura. Acordei no dia seguinte e olhei para a selva. Meu primeiro pensamento foi: eu sobrevivi a um acidente de avião.
Acredita-se que o fato dela ter ficado presa numa fileira de assentos e ter caído junto com esses assentos foi o que salvou a sua vida, até por questões aerodinâmicas, né? O fato de ter mais atrito ajuda a amortecer a queda, fora que ela caiu sobre as copas das árvores da floresta amazônica, que é bem densa, e isso também ajudou muito a amortecer a queda. Logo depois que caiu e ela conseguiu sair dali, no outro dia ela conta que ouvia aviões voando, que ela percebeu que eles estavam procurando pelos destroços da aeronave, que eles estavam procurando por sobreviventes, mas ninguém conseguia vê-la, né? No meio da floresta muito densa, então ninguém encontrou. A garota quebrou uma vértebra, rompeu o ligamento e tinha cortes nas pernas, mas ainda assim conseguia andar. O que salvou a sua vida foram as lições que seus pais, que eram biólogos, haviam ensinado a ela. E também o fato dela ter morado por 1 ano e meio com seus pais na floresta amazônica. Então ela conhecia algumas táticas de sobrevivência na selva. Estava apenas com um sapato e outro pé descalço, mas mesmo assim ela continuou com esse calçado, utilizando ele para ir tateando o solo, sabendo que cobras poderiam estar camufladas na vegetação. No lugar onde o avião caiu, ela encontrou algum saco de doces, que foi o que ajudou ela a sobreviver. E quando esses doces acabaram, ela achou que ela ia acabar morrendo, porque ela demorou muito a encontrar comida e ela foi ficando fraca. Juliane seguiu o curso de um riacho, que era também uma das coisas que os pais dela tinham ensinado, sabendo que em beiras de cursos d'água seria mais fácil ela encontrar pessoas habitando. Além de que, à noite, a água reflete a luz da lua e ajudaria ela na orientação. A jovem seguiu o rio por dias e no 4º dia de sua caminhada ela encontrou 3 vítimas do acidente. No 4º dia, ouvi o som de um abutre, que eu reconhecia por conta do tempo que passei na reserva de meus pais. Tive medo porque sabia que eles só pousam quando há muita carniça e sabia que era a dos corpos dos mortos no desastre. Quando eu virei em um canto da enseada, encontrei uma poltrona com 3 passageiros que haviam caído de cabeça no chão. Fiquei paralisada pelo pânico. Foi a primeira vez que vi uma pessoa morta. Pensei que minha mãe poderia ser uma das pessoas mortas, mas mexi no corpo com um pedaço de madeira e vi que as unhas do pé da mulher eram pintadas e minha mãe não as pintava. Senti alívio na mesma hora, mas depois senti vergonha desse pensamento. E só no 10º dia que Juliane encontrou algum sinal de civilização, que foi um barco e uma cabana de lenhadores. Usando o conhecimento passado pelos seus pais, ela utilizou o combustível do barco para retirar larvas que já estavam crescendo no machucado que ela tinha no ombro. No dia seguinte, que os lenhadores foram chegar e ficaram surpresos ao encontrar Juliane. Mas logo ela explicou para eles do que se tratava, o que tinha acontecido com ela. Foi então que eles a colocaram no barco e levaram ela para uma viagem de 7 horas de barco para que conseguissem um local com comunicação e assim pedir por socorro e tratamento para ela. Para você ter noção, tão longe que ela estava que para conseguir comunicação foram 7 horas de barco. E foi assim que ela foi levada para Pucallpa, internada no hospital e conseguiu se reunir com seu pai. O corpo de sua mãe só foi encontrado lá para meados de janeiro. E em 1972, a garota e o pai resolveram voltar para a Alemanha. E lá ela decidiu que seguiria o mesmo caminho, a mesma profissão dos pais, e seria bióloga. Ela contou também que o acidente lhe trouxe muitos traumas e pesadelos, é lógico, né, óbvio. Mas em 1988, ela aceitou participar de um documentário com o diretor Werner Herzog, que, diga-se de passagem, ele deixou de pegar este mesmo voo que ela sofreu acidente, o voo 508, por um acaso. Era para ele estar lá também, mas por um acaso ele não pegou o voo. E assim ela voltou ao local do acidente. E segundo Juliane, foi uma espécie de terapia para ela. Em 2011 ela lançou a sua biografia, que é até onde tem esses relatos que foram feitos por ela, do que ela sentiu, do que ela viu no dia do acidente. Já a companhia aérea Lufthansa logo depois fechou, até mesmo porque já sua reputação já estava acabada, sem contar que acumulou muitas dívidas, levando à falência. Não tem aquela expressão que fala que pode até não ser o seu dia, mas se for o dia do piloto você tá lascado? Pois bem,
Na verdade, se não for o seu dia, querido, não é seu dia mesmo não. Pode ficar tranquila, relaxa que não vai dar nada. Foi isso que aconteceu com Vesna Vulović. No dia 26 de janeiro de 1972, repara que foi coisa de um pouco mais de um mês depois do acidente de Julian. Sabe o que isso quer dizer? Nada. A comissária de bordo, Vesna Vulović, com então 23 anos, obteve o recorde mundial de sobrevivência à queda mais alta sem o uso de paraquedas. O recorde perdura até hoje, mais de 50 anos depois do acidente. É que é um recorde também meio difícil de quebrar, né? Ninguém se dispõe, ninguém fala, nossa, vou pular sem paraquedas pra ninguém. Ninguém tá tentando quebrar esse recorde. Ninguém. Ela estava trabalhando a bordo do voo 367 da companhia JAT Yugoslav Airways quando a aeronave explodiu a 10.160 metros de altura quando sobrevoava a Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca. Então, assim, vamos pegar alguns detalhes. Primeiro ponto, 10.160 metros de altura. Não vamos deixar de lado os 160, porque assim, se a pessoa cair de 160 metros de altura, ela já morre. Ela já pode morrer. E foi 10.160 metros de altura. E a aeronave, ela não simplesmente, perdeu e despencou e caiu. Não, ela explodiu. Então ela sobreviveu a uma explosão. É uma explosão, é um combo. É igual a outra, que é raio, queda de avião e 11 dias na Amazônia. Essa é a explosão e uma queda de 10.160 metros de altura. O voo JAT 367 fazia o percurso de Estocolmo, capital da Suécia, para Belgrado, na Sérvia. E levava 23 passageiros e 5 tripulantes, dentre ele Vesna, que foi a única a sobreviver. E aí tem um detalhe muito intrigante. Não era o dia dela, queridos. Não era para ela estar neste voo. Quando esse voo fez uma escala na Dinamarca, trocou-se a equipe. E uma das comissárias de bordo que entrou foi a Vesna, só que ela não estava escalada para o voo 367. A companhia aérea confundiu ela com uma outra funcionária que tinha o mesmo nome. E aí eu fico me perguntando aqui, que eu gostaria de saber notícias dessa outra funcionária, que provavelmente era o dia dela, dessa outra Vesna. Será que ela infartou do nada e morreu? Será que ela foi atravessar a rua, outra pessoa e caiu, bateu a cabeça? Alguma coisa pode ter acontecido com ela, porque era o dia dela, não da outra. Por isso teve esse trabalho todo do universo ter que salvar essa mulher, gente. Deus teve que falar, peraí, deixa eu resolver aqui agora, fazer uma coisa meio que impossível aqui agora, né? Porque trocaram os nomes. E quando foi às 4h01 da madrugada, 46 minutos após a decolagem, aconteceu uma explosão no compartimento de bagagens da aeronave que a fez partir em 3 partes. Com a cabine despressurizada, as pessoas que estavam ali dentro do avião, tanto a tripulação quanto os passageiros, foram jogadas para fora da aeronave. E naquela altura, a temperatura ela é muito baixa, ela é congelante. Então, provavelmente, as pessoas que não morreram ali da explosão morreram congeladas. O que se acredita que todo mundo morreu antes mesmo de tocar o solo. Já a Vesna acabou sobrevivendo porque ela ficou presa por um daqueles carrinhos de comida dentro da fuselagem do avião e na parte da cauda. Então, ela meio que ali ficou dentro de uma cápsula de sobrevivência para ela. Foi o que fez ela não morrer congelada e cair dessa altura e sobreviver. E os médicos também disseram que ela sobreviveu porque a pressão sanguínea dela é muito baixa e com a despressurização ela desmaiou e o corpo dela entrou naquele momento de inércia, de nada e de apagão. E essa baixa pressão sanguínea foi o que preveniu o coração dela de explodir com o impacto. Além disso, a parte em que ela estava da fuselagem, que foi separada do avião, caiu sobre copas de algumas árvores, porque tinha uma floresta ali, e também sobre uma grossa camada de neve. Isso tudo ajudou também a amortecer a queda. Vesna foi encontrada gritando dentro dos destroços por um homem chamado Bruno Honk, que era um morador local e médico veterano de guerra. Então ele já conseguiu fazer ali os primeiros socorros antes da chegada da equipe de resgate. A jovem teve ferimentos sérios, quebrou as 2 pernas, as costelas, a pelvis,
fraturou as vértebras também. Ela precisou de ficar 20 dias em coma induzido para que seu corpo se recuperasse. E depois de passado tudo isso, ela ainda ficou cerca de 10 meses acamada até conseguir voltar a andar e andar mancando por causa de uma torção na espinha que ela teve. Na sua terra natal, que é a Iugoslávia, ela se tornou um ícone nacional. Recebeu honrarias do presidente, fizeram músicas em homenagem a ela. E na cerimônia do Hall da Fama do Guinness Book em 1985, quando ela recebeu lá o prêmio dela de pessoa que sobreviveu à maior queda sem paraquedas, a medalha e o certificado ela recebeu das mãos de nada mais, nada menos que Paul McCartney, que era o seu ídolo de infância. E sobre o acidente, as investigações apontaram que foi um atentado terrorista. Alguém colocou uma maleta bomba dentro deste avião. Neste mesmo dia, houve um atentado também, houve uma explosão de uma bomba num trem entre Viena e Zagreb, que feriu 6 pessoas. Dias depois do acontecido, um jornal sueco recebeu uma ligação de uma pessoa se auto-intitulando nacionalista croata e que falou que ele que tinha feito, ele que tinha colocado essa bomba dentro do avião. Mas ninguém foi preso, ninguém nunca descobriu quem realmente foi, não sabe se isso era um trote, se era uma pessoa, enfim. Ao todo, entre 1962 e 1982, esses grupos ultranacionalistas foram responsáveis por cerca de 128 ataques terroristas na Iugoslávia. E a explosão deste voo e a subsequente queda também foi alvo de teorias da conspiração. A mais popular delas sugere que, na verdade, o avião foi derrubado por engano por mísseis da Tchecoslováquia. Teria sido ali um fogo amigo. E que isso teria acontecido numa altitude menor, de 800 metros, o que invalidaria o recorde obtido por Vesna. No entanto, essa informação ela foi desmentida porque as caixas pretas do avião foram encontradas e nela tem os dados exatos sobre a altitude, aceleração, tudo a respeito do voo, que comprova que ele estava realmente a mais de 10 mil metros de altura e tudo mais. Agora, se foi um míssil, se foi a bomba, aí já é outra história. Aí deixa pra teoria da conspiração. E é isso, manas e manas. Essas foram as incríveis histórias de Juliane Cope e Vesna Vulovic. Eu espero que vocês tenham gostado dessas inacreditáveis histórias de sobrevivência dessas duas mulheres. E se você gostou, então vai valer o seu joinha. Deixa o seu joinha aqui para fortalecer o vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para outras pessoas. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal Polímata para não perder mais conteúdos como esse. E convido vocês a assistir mais vídeos aqui do canal. Ó, tá aparecendo aqui várias opções excelentes. Ai, não é porque eu fiz não, gente, mas é muito bom. Assistam mais vídeos aqui do canal Polímata e nos vemos na próxima.